Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos em mais uma aula ao vivo aqui pelo Instagram. Janaína Cardoso, Lira, boa noite, seja bem-vinda. Um pouquinho de atraso hoje, né? Aline Batista, boa noite. Marquesa Araújo, boa noite. Sejam bem-vindos. Acenando aqui para vocês também. Sejam bem-vindos. Albernaz, boa noite. Débora Marques, boa noite. Débora Freire Monturio, como estás? Márcia Yasmine, boa noite. Iris Mar Sanches, boa noite. Joaquina Coelho, boa noite. Charley Dias, boa noite. Leinha, engenheira Leinha, boa noite. Box BWM Detail, oh, chique demais, boa noite. Quer fazer uma pincelada massa no teu veículo? Pesquisa aqui, ó, Box, entra em contato, manda uma mensagem para eles. Show de bola, eu fiz o meu. E não pedi para fazer propaganda não, mas ficou bom mesmo. Helena, boa noite, cheguei chegando. Edna Cavalcante, boa noite, seja bem-vindo. Fernando Ferreira, boa noite, seja bem-vindo. Marilza Fonseca, boa noite. Iago Brauna, meu amigo Iago, boa noite. Cassiana Araújo, boa noite. Jorge, boa noite. Rapaz, Lara Lima, boa noite. Eusivan Alves, boa noite. Araildes Guilherme, de Gurupi, boa noite. Gente, vocês fizeram concurso de Paraíso? Fez? E aí, o que achou? Como é que foi de prova? Maria Oliveira Negre, minha parente, boa noite. Diz aí, quem fez a prova de Paraíso, o que achou da prova? Soraimap, boa noite. Da Costa Evangelista, boa noite. Professor, a prova estava fácil demais. Será? Fábio Bredon, boa noite. Boa noite, professor. Estou internado após cirurgia, mas trouxe meu notebook para assistir sua aula. Show de bola, Fábio. Massa demais, viu? Seja muito bem-vindo. Professor, passei para Gurupi, Geografia. Muito obrigado. Show de bola, Fernando. Parabéns para ti, meu parceiro. Geografia é o que há. Olha só, deixa eu comentar um pouquinho com vocês. Tem uma questão que deixou muita gente aí na dúvida. Professor, pelo amor de Deus, cabe recurso, não cabe recurso? Me diz o que fazer. Karine Suarte, boa noite. Passei em primeiro lugar no concurso Seduc Educação Física. Não errei nenhuma de Geografia e História assistindo sua aula. Obrigado, prof. Senhor é top. Ah, Karine, deixa eu até tirar um print disso aqui, ó. Aqui eu tenho que postar depois. Opa! Cadê? Como é que eu faço aqui? Aí. Pronto. Depois vou utilizar isso aqui. Vamos lá, meninos. Teve a prova de Paraíso, uma questão que deixou muita gente assim, professor, meu Deus do céu, isso aqui tá certo ou tá errado? Essa questãozinha aí, ó. Principal atividade econômica do estado do Tocantins, responsável por 60% do seu PIB é a... Diz pra mim, Jackson Almeida. Primeiro vamos decifrar o que é PIS, viu, Monize? Ô, Monize Barbosa, seja bem-vinda. Professor, dia 15 sai mesmo o edital da Assembleia, né? Uai, tá, eles deram, Helena, uma previsão, né, com a data do dia 15 de dezembro. A gente vai saber se isso vai ser mantido, porque eles também deram previsão de lançar o edital agora em setembro. Vamos ver se sai no fim de setembro o edital. Mas a expectativa é que sim. Ó, a Maria Oliveira Neto está dizendo que gostou da prova. Muito bom. Só errei uma que falava sobre Lula. Epa. Mas foi até bem, porém uma prova decepcionante, mas História e Geografia fechei todas. Kenaane Rodrigues. Polizinha, boa noite. Ó, também fiquei na dúvida. Meninos, eu vou decifrar essa questão aqui para vocês então agora, tá? Primeiro passo. Quando se fala a principal atividade econômica do estado do Tocantins, responsável por 60% do seu PIB é a... O que é PIB? PIB é toda a riqueza produzida dentro de um país, dentro de um estado, dentro de um município, tá? Se for o PIB do município, se for o PIB do estado ou o PIB do país. Ah, professor, toda a riqueza quanto? Tudo que gera dinheiro. Professor, tá, o PIB ele normalmente é calculado em cima de 3 setores principais. São os setores primário, secundário e terciário. O que é o setor primário? O setor primário são atividades associadas ao campo, principalmente agricultura e pecuária, ok? Setor secundário corresponde a, principalmente, setor industrial. Construção civil também entra, mas principalmente a indústria. Professor, e o setor terciário? Terciário é comércio e prestação de serviço,
que envolve o setor terciário. Para quem é professor, é prestação de serviço, certo? Professor, tá, eu entendi o que é primário, que é atividade ligada ao campo, normalmente agricultura e pecuária é o que predomina, o secundário, indústria e construção civil, principalmente indústria, e terciário, comércio e prestação de serviço. Ok. E aí? O que tem maior peso no PIB do Tocantins? Meninos, se você for analisar em relação ao PIB do Brasil, segundo o IBGE, setor agropecuário não pega nem 10% do PIB brasileiro. Professor, e do Tocantins? Do Tocantins não chega nem a 20% do PIB. Professor, você está brincando? Não estou não. Ué, professor, mas aqui ele está considerando nessa questão o gabarito como se fosse agropecuária. Eu sei disso. E é um equívoco. Sabe o que acontece? Aí eu fui tentar puxar de onde é que ele puxou essa informação de 60%. Quer dizer, o cidadão, quando faz a prova, quando ele não é da área, aí ele acaba pegando qualquer informação na internet e lançando como se fosse verdadeira. Primeira coisa que ele tem que entender é que quem alimenta o site não necessariamente é alguém formado na área do conteúdo que está sendo alimentado. Às vezes é um jornalista que está alimentando o site. Às vezes é um cidadão da área de TI que está alimentando o site. E tem um site que foi alimentado do portal do MEC, do Ministério da Educação, considerando naquele portal que a agropecuária corresponde a cerca de 60% do PIB do Tocantins, o que é um grandioso, gigantesco equívoco. Nenhum estado brasileiro, por mais forte que seja o setor agropecuário, ele tem 60% do seu PIB, do PIB do estado na agropecuária. Nenhum. Aí eu escutei alguém comentando assim, professor, mas aí ele não está falando de setor da economia, ele está falando da atividade econômica. Então raciocina comigo o seguinte, para quem tem esse raciocínio, essa dúvida, né? Atividade econômica. A agropecuária é uma atividade econômica? A agropecuária pertence ao setor primário? Pertence. O setor primário é um pouco mais amplo que a agropecuária. A agropecuária é o principal do setor primário. Mas o garimpo informal também é setor primário, também agrega ali. Mas se o setor primário ele envolve a agropecuária não corresponde a 20% do PIB do Tocantins, então a afirmação está equivocada, certo? Se você for pegar então a informação correta, é que o setor de serviços ele corresponde a aproximadamente 60% do PIB do estado. Aproximadamente 60% do PIB do Tocantins. E o setor terciário, que envolve comércio e prestação de serviços, na realidade ele é o que tem mais da metade do PIB de qualquer estado brasileiro. Entenderam aí? Professor, o senhor entrou com recurso nessa questão, a Milena está me perguntando, Milena, só pode entrar com recurso quem é candidato. Esse é o problema. Eu não tenho acesso, porque vocês, para entrar com recurso no site, você tem o seu número de inscrição, os seus dados pessoais, aí você coloca o seu recurso lá. Como eu não fiz a prova, eu não tenho acesso para montar o recurso, para entrar com recurso. Entenderam aí? Só entraria se eu tivesse feito a prova, que aí eu teria um número de inscrição que colocaria lá com a minha senha para poder acessar recursos e fazer a minha justificativa. Entendeu aí? Montserrat, Borba, então cabe recurso. Com certeza cabe recurso nessa questão. Com certeza absoluta, absoluta, absoluta. Késia Castilho, seja bem-vinda, Késia. Professor, essa questão cabe recurso e eu vi que normalmente o recurso é 2 dias depois que saiu o edital. E eles estão colocando que foi ontem e hoje, né, o prazo. Só que hoje ele não determina prazo. Então até meia-noite você pode encaminhar aí. Aí você vai ter que fazer o quê? Argumentar que o PIB corresponde ao percentual. Eu até peguei aqui, deixa eu... Peraí. Um outro ativo. Aqui, ó. Tá vendo esse texto aí? Comparação, o setor agropecuário, isso aqui é de um site da área do agro, tá? Esse site é do Agro Nacional. O setor agropecuário apresenta crescimento consistente nos últimos anos. De 2000 até hoje, houve aumento de 43,6% do setor agropecuário, tá? O que resultou na alta da sua participação no PIB nacional. Agora, no segundo trimestre de 2026, representa 9,24% do PIB brasileiro. Está vendo aí que nacionalmente o PIB do que envolve o setor agropecuário não chega a 10%? No caso do Tocantins ele é mais forte, ele supera 10%, mas não chega a 20%. Entenderam aí? Ou seja, professor, cabe recurso, com certeza. Professor, se eles não aceitarem, cabe até judicializar, tá? Se você depender dessa questão. Mas para você judicializar, você tem que ter entrado com recurso na data de hoje. Ok? Professor, então...
eu vou ter que puxar a informação aí de algum site e lançar, com certeza. Estão perguntando aqui, o edital do concurso de Palmas sai quando? Olha, a prefeita havia anunciado que teríamos o concurso esse ano. Eu perguntei a gente fala primeiro damo, né? Para o deputado Eduardo Mantuan, e ele afirmou que está em trâmites em relação a essa parte burocrática de edital, é um pouco mais morosa, mas que está sendo movimentado junto à prefeitura sim para que ocorra a realização do concurso. Estamos na expectativa, entendeu? Então se prepara, estuda. Esqueci de trazer minha água aqui, vou lá buscar água, mas vocês vão comigo e a gente vai comentando aqui, ok? Professor, teve o edital, ele não, pelo menos que eu me recorde, ele não falava sobre a geografia e história do Tocantins, né, no edital, mas caiu questão de geografia e história do Tocantins. Aí ele colocou, acredito eu, como se fosse atualidades envolvendo geografia e história do estado. É até meio questionável isso, porque foge ao conteúdo do edital. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu vou colocar uma questão aqui para vocês. A questão não estava difícil, mas para quem quiser argumentar e errou a questão, tenta. Só levar minha água. Eu vou explicar para vocês o que temos aí. Um momentinho. Vou voltar ali pro meu escritório, que nada mais é do que o quarto da Cecília. Atrasamos um pouquinho a nossa aula hoje, porque como muitos de vocês sabem, nós estamos com 2 bebês. Ontem fizeram 30 dias e deu certinho a hora de mamar para os 2, né? Eu com um e minha querida esposa com o outro. Meninos, quem ainda não recebeu o material, manda o WhatsApp para esse número que eu estou colocando aqui para vocês. Deixa eu ver. Não, eu coloquei 73, não, tá errado isso aí. Pera aí. DDD 63, né? 984857576. Pronto, acho que ficou certo o número agora. Quer receber material gratuito? É só mandar um WhatsApp para esse número que está fixado aí embaixo, tá? Oh, MM Ramos, não, eu tenho uma filhota de 5 aninhos, Cecília, aqui ó, aqui no calendário, opa, essa aqui é a nossa filha, 5 aninhos, e tem mais 2 garotos que nasceram dia 4 de agosto, ok, meninos? Vamos lá, vou mostrar uma outra questão que caiu no concurso da Prefeitura de Paraíso para que nós possamos analisar, tá? Deixa eu puxar aqui outra questão. Opa. Tá vendo essa questão aí? Questão 19. O município de Paraíso do Tocantins, não, essa aí tá tranquila. O município de Paraíso do Tocantins faz parte da mesma região ocidental do Tocantins e está localizado na micro-região do... Gente, para resolver uma questão como essa, você tinha que, na realidade, entender primeiro o que é ocidental, o que é oriental. Professor, o que você quer dizer com isso? Raciocina comigo o seguinte. Eu tenho aqui o Tocantins, certo? Esse lado aqui é leste, que é a região de Jalapão. Esse lado aqui é oeste, ok? Tranquilo? Um lado é leste, outro lado é oeste. E daí, professor? Se eu pego, eu acho que no mapa do Tocantins não é nem o mais adequado para tentar explicar para vocês. Mas deixa eu ver aqui, não tem uma folha? Não tem uma folha, ó. Poxa. Deixa eu ver o que eu tenho aqui da Cecília que eu posso usar. Pronto. Ó, imagine que isso aqui seja o mapa do Brasil, ok? O mapa mundi. Aqui tem o mapa mundi e esse é o lado leste. Deixa eu ver aqui que lado que ficaria.
Não, esse é o lado oeste, né? Que está invertido para mim. Esse é o lado oeste, esse lado é o leste. É isso mesmo que está para vocês? Acho que fica invertido para vocês. Mas aqui seria o Japão, japoneses orientais. Aqui seria a América, que é o Ocidente. É um globo. Ah, rapaz, eu tenho um globo. Não, mas o meu globo não vai dar certo, não. Aqui, ó, pronto. Aqui eu tenho o Japão, japoneses são orientais. Aqui eu tenho a América, nós americanos somos ocidentais. Se japoneses são orientais e Oriente é leste, então sempre que eu falar oriental, eu falo em leste. Se eu falo ocidental, eu falo do lado oeste. Aqui está dizendo o quê? Está dizendo que o município de Paraíso se encontra em qual... faz parte da mesorregião ocidental do Tocantins e está localizado na micro-região tal. Bom, se eu sei que o Jalapão, olha só, aqui está o Tocantins, certo? Aqui está o Tocantins. O Jalapão pega essa região aqui. O rio Tocantins passa aqui, ó, no centro do estado. E Paraíso está do outro lado do rio. Como é que Paraíso faz parte da região, da micro-região denominada Jalapão? Não tem a mínima condição, certo? Aí ele menciona uma outra alternativa aqui, falando de Bico do Papagaio. Eu sei que o Bico do Papagaio está nessa região do extremo norte do estado. Então já está descartada a possibilidade. Professor, você quer dizer o quê? Eu estou afirmando a vocês, meninos, que, na realidade, se você conhece um pouco do estado, se você conhece a localização das cidades ou de regiões do Tocantins, você, por eliminatória, você consegue eliminar essa questão. Simplesmente por eliminatória. Você tira essa alternativa, aquela alternativa, você vai conseguindo ter um norte para resolver a questão de forma mais adequada. Ok? JV Galvão, meu Jalapão. Tudo bem aí? Vamos ver uma outra questão, que é onde eu estava... Deixa eu ver se essa aqui não. Caramba. Essa questão aqui, teve alguém até que me perguntou, professor, será que vai cair sobre a morte do Siqueira Campos? A pessoa me perguntou isso na noite anterior à prova. No dia 5 de julho de 2023, faleceu aos 94 anos o idealizador e ex-governador por 4 mandatos do estado do Tocantins. Assinale a alternativa que indique corretamente o nome do referido ex-governador. Resposta, letra D, José Wilson Siqueira Campos. Essa questão aí é aquela assim, é para ninguém errar. E se bobear, ainda veio alguém de fora que errou essa bendita questão. Siqueira Campos, que veio a falecer agora no mês de julho, foi ele que fez greve de fome à época para convencer, né, mediante a greve, chamar a atenção da mídia nacional. Tem alguém aqui que está falando, Luciana Santos, está falando, eu perguntei. Olha aí a Luciana, estava lembrando quem tinha perguntado, né, Luciana? O que eu analisei quando ela me fez essa pergunta? Primeiro, o que vai cair é a geografia e história de Paraíso. Então, é pouco provável que venha cair falando de Siqueira Campos, porque Siqueira não tem relação com a história de Paraíso. Mas caiu geografia e história do Tocantins nessa prova, certo? Não foi só Paraíso. O edital diz que é só o município e acaba caindo a geografia e história do estado também. Quando eu fiz o aulão lá em Paraíso no dia anterior à prova, no sábado à tarde, eu até comentei a gente algumas coisas aqui do Tocantins, é importante que a gente saiba, mas eu tentei puxar assuntos relacionados a Paraíso. E um dos assuntos que foi mencionado naquele momento foi exatamente essa questão. E essa questão, inclusive, estava na lista de exercícios que eu repassei para os alunos para que pudessem responder. E respondemos ele na hora, que eram os municípios que faziam limite com Paraíso do Tocantins. Porto Nacional, Monte Santo, Chapada de Areia e Puguimil. Não são apenas esses, mas dentre as alternativas, esses aí fazem limite. Ok? Tranquilo, fácil demais. Rapaz, se bobear, pegaram até a questão da nossa lista. Mas bacana demais. Ali vai falando que a morte do Siqueira foi para o candidato não errar, né? Tá de graça. Marilza Fonseca, professor, se alguém contestar essa questão e for aceita, automaticamente será anulado para todos os candidatos? Marilza, eu vou explicar como é que funciona em relação ao recurso. Não sei se você está se referindo à questão da agropecuária, né? Da participação do PIB. O cidadão contesta a questão. Ele pode contestar pedindo anulação da questão, ele pode contestar pedindo alteração de gabarito, porque tem a alternativa correta. Se a contestação dele for visando a alteração de gabarito e o edital prevê que não é anulado e podendo ser alterado, então todo mundo que acertou, que marcou prestação de serviço, vai acertar a questão, e todo mundo que marcou agropecuária perde a pontuação dela. Agora, se
Uma vez aceito o recurso, mas anular a questão, todos que fizeram a prova ganham o ponto daquela questão. Ok? Entenderam aí? No edital diz que o pedido de recurso era até às 17 horas de hoje. Eu não tinha visto, Paulo, em relação ao horário para envio de recurso. Isso aí eu não tinha visto, não. Dei uma olhadinha rápida no edital, mas como passou batido por mim e hoje o dia está intenso, acabei não percebendo. Mas aquela questão provável que tenho entrado com recurso nela e vamos esperar aí para que possa ser cancelada, aliás, ser alterado o gabarito. É muito, mas muito equivocado quando se fala de participação de PIB de qualquer estado brasileiro, mesmo sendo Tocantins, com 60% de setor agropecuário. Atividade agropecuária totalmente equivocada. Ok? Fácil, professor. Fácil. Deixa eu ver se tem mais alguma outra questão aqui. Acho que comentei sobre as 4 questões que foram abordadas na prova. Pronto. Professor, agora vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo do Tocantins. Acho que já está marcado aí, Carline, na própria prova está marcado, na própria questão está marcada a resposta que eu estava lendo para vocês. Amanda Carine, tem alguma possibilidade de recurso? Apenas, Amanda, a questão do setor agropecuário como sendo principal na atividade do PIB do Tocantins, tá? Aquela ali está equivocada. Não é agropecuária e sim prestação de serviço. Deixa eu puxar aqui. Estão perguntando aí qual o gabarito. Qual o gabarito eu não sei. Aí, ó, tá marcado, tá vendo aí a letra A, o gabarito? Questão que está colocando aqui para vocês é essa questão 17, que o gabarito está equivocado, que não é agropecuária e sim prestação de serviço, letra D. Vamos esperar se alguém entrou com recurso. A 20, letra D também. Ok. Tudo bem, meninos? Vamos adiante agora. Opa. Professor, em relação ao Tocantins, já vimos alguns assuntos importantes. Prova de Paraíso passou. Passei, com fé em Deus. A Amanda está falando, texto de língua portuguesa trazia isso. Eu não sei porque eu não fiz a prova, não olhei a prova de língua portuguesa, certo? Mas talvez ele esteja falando em relação ao PIB. Não sei se é isso que você está querendo dizer. Mas vamos lá, mudando um pouquinho de assunto. Professor, em relação ao Tocantins, o que mais, dando sequência ao conteúdo que a gente já vem trabalhando nas últimas semanas, o que mais é importante eu saber? Antes da gente iniciar ele, só lembrando vocês, está previsto para dia 15 de dezembro a prova do concurso da Assembleia. Tem previsão do concurso do quadro geral, da saúde e da educação do município de Palmas, certo? Nós temos alguns concursos em municípios do interior do Tocantins que estão já abertos ou a abrir. Tem previsão de concurso da Polícia Civil do Estado, tem previsão da concurso da Polícia Penal, tem previsão do concurso da Saúde do Estado, tem previsão do concurso do Quadro Geral do Estado, tem previsão do concurso da Agência de Fomento, também já anunciada pelo Governo do Estado. Quer dizer, são muitos os concursos que nós temos em vista. Agora, se você quer passar, meu amigo, minha amiga, tem que estudar. Não pode ficar esperando edital. Verifica aí, por exemplo, um concurso da Assembleia Legislativa. Nós temos, em 2016 foi lançado o edital, infelizmente não deu prosseguimento, mas se você pesquisa no Google, concurso Assembleia Legislativa Tocantins 2016, aí você clica, vai abrir ali a opção do edital daquele concurso, e naquele edital vai constar quais são as matérias que seriam cobradas naquele concurso de 2016 que acabou não sendo realizado. Então, por lá você deve saber quais são as matérias, salvo alguma exceção que pode sofrer alteração, mas as matérias que devem ser cobradas nesse concurso que vai ocorrer da Assembleia Legislativa esse ano, ok? A Noemi está perguntando, professor, quais os dias que você vai dar aula na Assembleia? Noemi, deixa eu te explicar uma coisa em relação às aulas na Assembleia. Nós estávamos fazendo cursinho para concurso gratuito no auditório da Assembleia Legislativa de segunda a sexta-feira. Infelizmente, é chato apontar quem, mas teve alguém, um ser de outro mundo, que chegou lá, buzinou na cabeça
da presidência e não deixa mais, não liberou o auditório para que nós continuássemos com o preparatório para concurso lá dentro, gratuito. Imagina agora que vai ter o concurso da Assembleia, o cursinho que já estava correndo desde o início do ano, gratuito para vocês, alguém buzinou lá e disse que não pode ocorrer. Numa teoria da conspiração, eu vou dizer para vocês que era simplesmente para eu não dar aula para vocês. Mas o que eu vou fazer? Já fazendo um compromisso aqui com vocês, eu vou reservar o auditório da Assembleia e marcar alguns dias específicos lá para eu trabalhar o meu conteúdo de Geografia e História de Tocantins e vou convidar um outro professor na mesma noite para dividir comigo, certo? O conteúdo, ele dá uma matéria, eu dou outra, metade da noite eu, metade da noite ele, a gente vai pegar, já que não deixa fazer geral, a gente pegar ali toda semana, dia tal, ou então uma semana cheia, se der certo para mim e para ele. Mas vamos organizar aí uns 3, 4 encontros com vocês para que nós possamos passar o conteúdo e ajudá-los. Ok? Tranquilo? Não, tem gente que não gosta de ver as coisas acontecerem, pelo amor de Deus. Vou nem dizer que foi uma coleguinha aí. Vamos lá. Meninos, em relação ao Tocantins, o que é seu está guardado por Deus, ô Monize, com certeza. O que é meu ninguém tira e o que não é meu deixa passar, que é livramento, né? Vamos confiando em Deus, sempre. Continuando aqui sobre Tocantins, nós havíamos comentado na aula anterior um pouco sobre os ciclos econômicos. Ciclo da mineração do ouro, que foi no século XVIII, para relembrar vocês. Logo após a decadência da mineração, veio o ciclo da pecuária e o ciclo da navegação, entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, certo? E no século XX, entre 1930 e 1950, houve o ciclo do cristal de rocha. Só para remontar vocês, para vocês entenderem, relembrarem, o ciclo da mineração do ouro, deixa eu ver aqui, aprendemos muito com suas aulas, show de bola, viu, Dirã? Eldes Martins, professor, dá para fazer online para quem é de fora participar? Oh, meu Deus do céu. O problema de fazer assim, deixa eu desativar os comentários e vou te responder aqui, tá? O problema de fazer online no auditório para quem é de fora participar é porque o áudio fica muito ruim. Mas eu posso tentar, se ficar possível, entendeu? Vamos organizar para que possam assistir. E aí a gente faz presencial. No presencial eu não gosto de nada gratuito, porque ninguém valoriza quando é de graça, mas costumo cobrar 1-2 kg de alimento, certo? Para assistir as aulas lá. Mas a gente vai ver se faz 100% gratuito ou se cobra algum alimento. Vamos lá. Meninos, relembrando vocês, tá? O ciclo da mineração do ouro trouxe o surgimento das primeiras cidades aqui na região sudeste Tocantins. Aqui ocorreu o ciclo da mineração entre 1724 e 1780, tá? Início, auge e decadência. 1724, 25, começou a descoberta do ouro. 1770, 80, veio a decadência da mineração. Aqui estava concentrada a mão de obra escrava, aqui estavam surgindo as primeiras cidades, com destaque, é claro, para a natividade. Professor, ocorreu a decadência do ouro. O que aconteceu? A coroa, como a população começou a migrar e ir embora, né, não estava encontrando ouro, era caro demais viver aqui, numa região isolada, então começaram a ir embora para outras regiões. O que a coroa fez? Não, fica aí, que se você ficar, eu vou dar 10 anos de incentivo, sem pagar imposto, caso você desenvolva atividade econômica da pecuária, caso você desenvolva atividade na região norte de Goiás, desenvolva atividade da navegação. Então, isso fez com que os 3 primeiros municípios que surgiram do ciclo da pecuária, né, entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, eles estavam localizados nessa região. São eles Lizarda, Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga. São os 3 municípios que primeiro surgiram do ciclo da pecuária. Professor, mas esses 3 municípios estão aqui nessa região? Estão, porque a população estava concentrada exatamente nessa região, fruto do ciclo da exploração do ouro. Professor, tá, e por que a pecuária tinha que estar na mesma região do ouro? Certo? Assim por dizer. Bom, porque a pecuária era de subsistência, era para atender a população local, não era para fim de exportação, por isso ela se concentrou na região onde já tinha povoamento. Professor, e o ciclo da navegação? Bom, esse deu origem a cidades localizadas às margens dos rios. Como o comércio era mais intenso com Belém, então as primeiras cidades que surgiram do ciclo da navegação estão no Bico do Papagaio. Foram Araguatins, aqui no Rio Araguaia, Itaguatins, no Rio Tocantins, e Tocantinópolis, também no Rio Tocantins. Tocantinópolis, Itaguatins e Araguatins. Opa, pegar por aqui, né? E Araguatins. Tudo bem aí? Professor, então as 3 primeiras cidades que surgiram do ciclo da navegação estão no Bico.
Com certeza. Lembrando que o rio Tocantins vem aqui, ó, chegou aqui, se divide em dois, que é o rio Araguaia aqui e o rio Tocantins aqui. Ou melhor, divide não, é aqui, né? O rio Tocantins vem pela região central, corta o centro do Tocantins, vem aqui, quando chega aqui no Bico do Papagaio, ele se encontra com o rio Araguaia, que vem aqui na parte oeste. Rio Araguaia é divisa do Tocantins a oeste com Mato Grosso inicialmente, depois com o estado do Pará, certo? E o rio Araguaia se encontra com o rio Tocantins aqui no Bico do Papagaio. Quando se encontram, passa a se chamar apenas rio Tocantins. Professor, tá, entendi que as primeiras cidades da navegação estão no Bico, Araguatins, Itaguatins e Tocantinópolis são cidades antigas. Entendi que as primeiras cidades surgiram da pecuária e estão na região do quadrante sudeste, onde, relativamente próximo, onde ocorreu a mineração do ouro. Ok. Agora me diga, professor, alguns fatos importantes, algumas datas importantes relacionadas ao Tocantins. O que eu preciso saber de datas importantes que normalmente são abordadas em prova, que não é, no caso, a data de falecimento do então eterno governador José Wilson Siqueira Campos. Bom, tem algumas datas que você precisa memorizar, que é importante você saber. Professor, me diga uma delas. 18 de março. Vou jogar os comentários aqui para saber se vocês estão afiados no conteúdo. Por favor, me diga o que se comemora no dia 18 de março. Isso já caiu demais. Essa data já caiu demais em prova. O que se comemora no dia 18 de março? Responde aí para mim, por favor. 18 de março. Alguém? Alguém se habilita? Quando eu fico falando demais, meu nariz fica coçando. E aí, meninos, 18 de março, Souziane Lima, diga pra mim. 18 de março, Sheldes Martins, diga pra mim. Eudiran, diga pra mim. Marilza Fonseca, Milena Galvão, 18 de março. E aí? Ivan Silva, Janaína Cardoso está falando que é autonomia do Tocantins. Milena, autonomia do Tocantins. Elisângela, autonomia Monize, autonomia Nájila Ribeiro. Gente, agora eu quero saber assim, o que quer dizer autonomia? É a autonomia do Tocantins. 18 de março é a autonomia do Tocantins. Mas por que autonomia? Eu tenho que entender o porquê, não é apenas decorar. 18 de março, autonomia do Tocantins. Pensa comigo assim, ó. Toda a região era só Goiás. Correto isso? Correto. Existia um cidadão lá em Goiás, mas ele é de origem portuguesa, porém vivia em Goiás, um cidadão chamado Joaquim Teotônio Segurado. Joaquim Teotônio Segurado, na realidade, é um cidadão de origem portuguesa e era um dos representantes da coroa portuguesa na província de Goiás, que hoje a gente chama de estado, que antes se chamava província. Professor, então Joaquim Teotônio Segurado, ele vivia nos anos 1800 e bolinha, lá em Goiás. E a família real, Dom João VI, rei de Portugal, a família real desembarcou no Brasil em 1808. 1808. Quando a família real desembarcou no Brasil, Dom João VI e os demais da família, Teotônio Segurado, que vivia em Goiás, ele foi lá no Rio de Janeiro procurar Dom João VI e tentar convencer Dom João VI da necessidade de dividir Goiás, certo? Fazendo assim um dos primeiros passos na luta pela emancipação do norte goiano, pela criação do estado Tocantins. Professor, então, Teotônio Segurado, ele foi lá em Dom João VI, rei de Portugal. Teotônio, que também era um representante da coroa na província de Goiás, um representante de origem portuguesa. Teotônio conseguiu convencer Dom João da necessidade de dividir Goiás. Conseguiu. A família real chegou em 1808, e em março de 1809, 18 de março de 1809, Dom João VI assina o alvará de criação da Comarca do Norte, por intermédio de Teotônio Segurado. Professor, então, Dom João VI, em 18 de março, aproximadamente um ano depois da família real desembarcar no Brasil, 18 de março de 1809, Dom João VI assina o documento, cria-se a Comarca do Norte. Por que se fala autonomia do Tocantins no dia 18 de março? Porque foi um dos primeiros passos na luta pela emancipação do norte goiano, através de Joaquim Teotônio Segurado. A autonomia se dá quando a província de Goiás foi dividida em duas partes, fazendo surgir a Comarca do Norte e a Comarca do Sul. Ok? Entenderam aí o porquê 18 de março de 1809. 1809. Professor, entendi a data de 18 de março, entendi a importância, inclusive por que Teotônio Segurado é homenageado aqui em Palmas, na maior avenida de Palmas, certo? Devido à importância na luta que resultou na criação do Tocantins, importância de Teotônio Segurado lá no processo inicial. Foi um dos pioneiros na luta, perfeitamente. Professor,
Ô, vereador Joás Brito, seja bem-vindo, meu amigo, lá do Bico do Papagaio. Ok. Professor, mas me diga uma coisa. Nós temos outra data, que é 5 de outubro de 88, que comemora a criação do Tocantins. Professor, uma dúvida que eu tenho. Se ocorreu, através de Teutônio Segurado, em 18 de março de 1809, a divisão de Goiás, criando a Comarca do Norte, por que em 5 de outubro de 88 precisou criar o Tocantins? Se a Comarca do Norte já tinha sido criada lá atrás, em 1809. Porque a divisão de Goiás entre Comarca do Norte e do Sul permaneceu por 15 anos apenas. Logo depois a província, ou melhor, a Comarca do Norte foi reincorporada à parte sul, voltando a ser um só estado, uma só província, denominada Província de Goiás. E de lá para cá, a luta pela criação do Tocantins, ela se intensificou, certo? Continuou intensa pela população nortense, né? Em busca dessa criação. E esse sonho foi realizado apenas na Constituição de 1988, em 5 de outubro de 88. Entenderam aí? Josi Silva e eu pensando que era Siqueira. Não, de forma alguma. Inclusive, Josi, você falando assim, deixa eu lhe dizer que já teve uma questão que perguntava assim, em que data se comemora a autonomia do Tocantins e qual personalidade política está associada a essa data? Aí tinha a alternativa 5 de outubro, Siqueira Campos. Tinha a alternativa 18 de março, Siqueira Campos. E muita gente ficava assim, porque não falava o ano. Falava só dia, mês e o nome de Siqueira. E muita gente achava que era Siqueira. E não é. A autonomia do Tocantins é fruto da luta de Joaquim Teutônio Segurado. Siqueira Campos estava no lugar certo e na hora certa. Foi ele que apresentou a emenda à Constituição para criar o Estado do Tocantins. Aí se você me pergunta, professor, Siqueira era o que na época? Deputado federal. E se Siqueira não tivesse lá, o José Freire, também deputado federal pelo Norte de Goiás, teria apresentado a emenda. Ele chegou com a emenda para ser apresentada, mas Siqueira chegou alguns minutos antes e aí foi válida a emenda de Siqueira Campos. Ok, entenderam aí? Tranquilo? Professor, entendi essa parte aí da criação do Tocantins, que é diferente da autonomia do Tocantins, de Siqueira com a criação do Estado e de Teutônio Segurado com a autonomia do Estado. Perfeito. Só que o Tocantins foi criado em 5 de outubro, isso na lei, na Constituição Federal, mas só houve a instalação do Tocantins em 1º de janeiro de 1989. Criada em 5 de outubro de 88, instalada em 1º de janeiro de 89. Professor, qual é a diferença entre criação e instalação? Criação é só na lei. Instalação é quando toma posse governador, vice-governador, senadores, deputados federais, toda a representação política e passa a existir uma capital, certo? Tanto que foi na instalação do Tocantins em 1º de janeiro, claro, tendo como sede do governo, sede da parte administrativa do governo do estado, da sua capital, a cidade de Miracema do Tocantins, na época chamada Miracema do Norte, e no mesmo dia alterou-se o nome para Miracema do Tocantins. Júlio Prado, sou eu, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Iago Alves, melhor professor de geografia, rapaz, você só conhece a minha pessoa, mas tá valendo, obrigado. Deixa eu ver, Grécia Ferreira começou a seguir. Obrigado, Grécia. Para quem não está seguindo ainda, por favor, segue no Instagram e se inscreva no meu canal do YouTube. Toda terça-feira, aula ao vivo aqui no Instagram. Eu acabo esquecendo de pedir para vocês, certo? Por favor, temos 209 pessoas aqui assistindo. Segue desses 209. Se tiver aí 30%, já dá 60 e poucos, né? 63 pessoas que estão assistindo e não estão seguindo. Então segue, por favor, no Instagram e dá um joinha aí. Toda terça-feira, às 22 horas, aula ao vivo aqui com vocês para concurso público. É claro, de vez em quando nós focamos um pouquinho em prova do Enem, vestibular, mas o foco maior é concurso público, para ajudar vocês. E quem não recebeu o material ainda, manda um WhatsApp para esse número aqui. Só que você manda falando assim, seu nome e cidade. Eu sou fulano de tal cidade, me manda o material. É só isso. Sou fulano de tal cidade, me manda material que você vai receber um material gratuito. Gratuito. Gerlan Carr, boa noite, professor. Suas dicas e aulas foram valiosas e importantes para minha aprovação no concurso Aceduc. Obrigado. Show de bola, viu? Eu fico muito, mas muito feliz em ver esse feedback de vocês, esse retorno de vocês. O Igor está falando, professor, e o que aconteceu no dia 1º de janeiro de 1990? Igor, vou chegar lá. Nós comentamos, então, só relembrando, 18 de março de 1809, a autonomia do Tocantins, que foi a criação da Comarca do Norte que recebeu o nome de Comarca de São João das Duas Barras,
devido ao encontro de dois importantes rios, até isso já caiu em prova, e o rio é Tocantins e Itacaiunas, tá? O encontro dos dois rios, que deu o nome à comarca de São João das Duas Barras, que é a mesma comarca do norte, né? Que foi criada em 18 de março de 1809, é o rio Tocantins e o rio Itacaiunas. Muita gente acha que é Tocantins e Araguaia, mas não é Tocantins e Itacaiunas, que deságua lá em Marabá, esse rio Itacaiunas, no Pará. Ok? Isso cai na prova também, viu? O nome dos rios que deu o nome à comarca de São João das Duas Barras, que é a mesma coisa que a comarca do norte. Agora, depois da criação do Tocantins em 5 de outubro de 88, foi instalado em 1º de janeiro de 89. Ok, tendo como sede do governo a cidade de Miracema do Norte, que no mesmo dia foi aprovada uma lei um decreto determinando que todas as cidades que se chamavam do Norte passariam a se chamar do Tocantins. Professor, e aí? E aí que dia 20 de maio de 1989, inicia a construção da capital. É o lançamento da pedra fundamental de Palmas. Professor, o aniversário de Palmas é dia 20 de maio. É, porque foi dia 20 de maio que iniciou a construção da cidade. Professor, tá. E começamos a construir Palmas onde? Dentro do município de Porto Nacional. Professor, então a área onde começou a construir, abrir a Teutônio era Porto. Era Porto? Professor, 10 dias depois, 11 dias na realidade, depois que iniciou a construção, o distrito de Itaquaruçu do Porto, que pertencia ao município de Porto Nacional, ele foi emancipado. Ou seja, um pedaço de Porto Nacional se tornou independente, fazendo surgir a cidade de Itaquaruçu do Porto. Professor, e Palmas, que iniciou a construção dia 20 de maio, dia 1º de junho de 1989, o povoadinho que estava surgindo de Palmas, pertencente ao município de Porto, passou a pertencer ao recém-criado município de Itaquaruçu. Exatamente isso. Então, professor, isso quer dizer que já existiu a cidade chamada Itaquaruçu do Porto? Já existiu. Só que isso foi em 1º de junho de 1989. Porém, em dezembro de 89, sabe o que fez? A Câmara Municipal de Itaquaruçu do Porto aprovou um projeto de lei do prefeito criando o distrito de Palmas. Inicialmente era um povoado que estava construindo casas, certo? E em dezembro de 89 cria-se por lei o distrito de o distrito de Palmas, pertencente ao município de Itaquaruçu. Em 29 de dezembro, entre Natal e Ano Novo, de 1989, sabe o que aconteceu? Pois é, em 29 de dezembro, em meados de dezembro, cria o distrito, em 29 de dezembro, nós tivemos uma lei alterando o nome do município. O município deixou de se chamar Itaquaruçu e passou a se chamar Palmas. A sede do município, da prefeitura, da Câmara de Vereadores, que ficava lá na Serra, lá em Itaquaruçu, ela veio para a região mais próxima ao Rio Tocantins, onde se encontrava o distrito criado, Distrito de Palmas. Professor, então mudou o nome do município, o município inteiro se chamava Itaquaruçu, agora o município passou a se chamar Palmas. E Palmas passou a ser a sede do município, e Itaquaruçu volta a ser distrito, agora pertencente a Palmas, não mais a Porto Nacional. Itaquaruçu do Porto deixou de se chamar do Porto e passou a se chamar apenas Itaquaruçu, porque não mais pertencia a Porto Nacional, agora pertencente a Palmas. E professor, que confusão, hein? Professor, resume aí para mim, só para ficar clara essa questão, porque ainda fiquei uma pulga atrás da orelha. Ó, vou resumir. A área que hoje pertence a Palmas era tudo de Porto Nacional. Itaquaruçu pertencia a Porto Nacional. Sabe o que aconteceu? Deixa eu tentar, não tem um papel aqui para eu desenhar, mas vamos lá. O que aconteceu aí? Aconteceu que um pedaço de Palmas, um pedacinho de Porto Nacional do município, da área rural de Porto Nacional, virou município independente. Começou a construir Palmas no dia 20 de maio de 89, dentro da área do município, da área rural de Porto Nacional, certo? E 1º de junho de 89, o distrito de Itaquaruçu se torna independente de Porto Nacional, passa a ser cidade. E a área que começou a construir Palmas ficou pertencente a essa nova cidade de Itaquaruçu. Professor, então surgiu a cidade, foi emancipada a cidade de Itaquaruçu, o distrito de Itaquaruçu virou cidade, certo? E o povoado de Palmas estava sendo construído, continuou sendo construído, porém não mais no município de Porto, agora pertencente ao município de Itaquaruçu.
Exatamente. O que fizeram, professor? Em dezembro de 89, o povoado de Palmas virou distrito por lei, e uma vez se tornando distrito, porque para emancipar e virar cidade tem que ser distrito antes. Uma vez se tornando distrito, no dia 29 de dezembro de 89, o distrito de Palmas, ele passou a uma nova fase. Quer dizer, a área do município, vamos supor que essa tela inteira seja o município de Taquarussu, certo? Porém, a área urbana de Taquarussu está nesse localzinho branco aqui da questão, certo? E a área de Palmas está aqui nesse outro dedinho. Sabe o que aconteceu agora? Pois é, aqui ficava o centro da cidade e o município era tudo isso. Agora o centro da cidade passou a ser aqui e o município continuou sendo tudo isso. O nome do município era Taquarussu, agora o nome do município passou a ser Palmas. Taquarussu, que antes era cidade, Palmas distrito, apresentou-se uma lei onde o nome do município passou a ser Palmas, Palmas passou a ser a cidade e Taquarussu deixou de ser cidade e passou a ser distrito. Só que agora um distrito pertencente ao recém-criado município de Palmas. Entendeu aí? Professor, então Taquarussu era um município, Palmas o distrito. Inverteram. Palmas passou a ser o município e Taquarussu passou a ser distrito. Entenderam? Tá claro isso aí? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro agora com essa explicação. Agora vamos chegar ao Igor, né, que pergunta o que aconteceu dia 1º de janeiro, pelo amor de Deus. Meninos, raciocina comigo o seguinte. Raciocina comigo. Em 29 de dezembro, Palmas se torna município, mas não foi instalada ainda, só na lei. Só na lei, 29 de dezembro. A instalação de Palmas como sede do governo do estado, porque a capital ainda estava em Miracema, né? Palmas só surgiu na lei. A instalação de Palmas como sede do governo do estado, a instalação de Palmas como capital do Tocantins, se deu apenas em 1º de janeiro de 1990. Em 1º de janeiro de 90 ocorre a transferência da sede do governo do estado, ocorre a transferência da capital de Miracema para Palmas. 1º de janeiro de 90 ocorre a instalação de Palmas como capital e como cidade. Entendeu aí, Igor, o que aconteceu em 1º de janeiro de 90? Tranquilo? Alguma dúvida, meninos? Estão conseguindo acompanhar? A Maria está falando, Palmas recebeu esse nome em homenagem à comarca de São João da Palma. Vou comentar sobre isso aí também, que é importante. O que a Maria está falando é o seguinte, vou relembrar vocês, lá Teotônio Segurado, tá? Lembra quando Teotônio, por intervenção de Teotônio, Dom João VI assina o alvará de criação da comarca do Norte em 18 de março de 1809? Uma vez criada a comarca do Norte, ela precisa ter uma capital. E a capital escolhida foi Natividade, que era a cidade mais antiga do norte de Goiás. Natividade se tornou a capital, a primeira capital da comarca do Norte. O que fez Teotônio Segurado na época? Teotônio ele falava assim, não, mas eu quero construir uma cidade, eu quero construir uma capital para a comarca do Norte. E Teotônio começou, alguns anos depois, o processo de construção da Vila de São João da Palma, que era para ser a capital definitiva da comarca do Norte, da comarca de São João das Duas Barras, né? Que esse é o nome da comarca do Norte, São João das Duas Barras. E Teotônio começa a construção da Vila de São João da Palma, que era para ser a capital definitiva, que viesse a transferir da capital provisória para a capital definitiva, que seria a Vila de São João da Palma. Essa Vila de São João da Palma é atual município de Paranã. Então raciocina comigo, professor, a Vila de São João da Palma foi construída para ser a capital da comarca do Norte, assim como Palmas foi construída para ser a capital do Tocantins. Ah, professor, então lá atrás, no passado, em 18 de março de 1809, ocorreu a criação da comarca do Norte e em 5 de outubro de 88 ocorreu a criação do Tocantins. Após a criação da comarca do Norte, escolhe-se uma capital provisória, Natividade. Após a criação do Tocantins, escolhe-se uma capital provisória, Miracema. Inicia, logo depois, a construção daquela que seria a capital definitiva da comarca do Norte, a Vila de São João da Palma. Agora com o Tocantins em 88, inicia-se depois, em 89, né, já instalado Tocantins, inicia-se depois o início da construção daquela que seria a capital definitiva, Palmas. Ah, professor, então é muito interessante essa relação, o que aconteceu com a comarca do Norte, de escolher capital provisória, de construir uma cidade para ser capital, foi a mesma coisa que escolheu com o estado do Tocantins, que escolheu a capital provisória Miracema, enquanto se construía, escolhia o local para a construção e iniciou a construção da capital definitiva. Então tem relação o que ocorreu lá no passado com o Teotônio para o que ocorreu no presente, um presente recente, uma história recente, com o Siqueira Campos. Perfeito. Professor, e de onde vem o nome da capital do Tocantins? Palmas.
Palmas não foi construída para ser a capital do Tocantins? Foi. E qual o nome daquela cidade que foi construída para ser a capital da comarca do Norte? Vila de São João da Palma. Vila de São João da Palma. Aquela que foi construída para ser a capital da comarca do Norte, mas não chegou a ser literalmente a capital, porque logo a comarca do Norte, pouco tempo depois, não permaneceu, né, como capital, porque pouco tempo depois volta a ser integrado ao sul, mas a Vila de São João da Palma foi que deu origem ao nome da reconstruída capital de Palmas. Entendeu? Aí Vila de São João da Palma. Capital do Tocantins, Palmas. Daí que veio o nome da nossa capital. Entenderam? Ok, Marilza Fonseca. Conceição Medrado, boa noite, professor, parabéns pelas aulas, muito produtiva, muito obrigado, Conceição, seja bem-vinda. Ailton Lima, explicações top, eu vi que ainda tem muita coisa a aprender sobre o Estado. Rapaz, eu acho bacana demais, viu, Ailton? Bacana mesmo, porque tem muita gente que mora aqui, vive aqui e não conhece a história do Tocantins. Eu parei o carro outro dia, no mês de julho, fui lá na Assembleia, e tinha um grupo de turistas ali andando na Praça de Girassóis. Eu estava com um tempinho até o horário da minha reunião. Falei, rapaz, vou lá abordar eles, né? Tipicamente turista, rodando ali, conhecendo tudo. E eu falei assim, rapaz, vocês estão acompanhados de algum guia? Não tá não. Não, então deixa eu fazer alguns comentários sobre a Praça de Girassóis, o que é, os simbolismos que tem, o monumento aos pioneiros, o monumento à Bíblia, e assim por diante, o relógio solar que nós temos, o ponto geodésico do estado, tudo localizado ali na praça, sobre a história da construção da praça, do Palácio Araguaia, quando foi inaugurado, por que foi inaugurado. Quer dizer, eu comecei a dar a pincelada ali. E é bacana quando você começa a conhecer um pouco mais. E muita gente daqui, infelizmente, não conhece a história do estado. A Nairana, aula valiosa, já serve para o concurso da Prefeitura de Palmas e o da Assembleia. Com certeza. Nós vamos focar nossas aulas nesses dois concursos, Assembleia e Palmas. Assembleia e Palmas, Assembleia e Palmas, e é claro que aí também nos demais concursos que tem por aí. Adão Antônio, boa noite. Professor, boa noite. A Deane Silva Mendes, da Silva Mendes, professor, deixa a aula gravada, por favor, não tenha dúvida disso, vai ficar gravada. Jarvas Gabriel, Taquaraçu é capital por um dia. Jarvas Gabriel tá falando uma coisa que é bacana demais e cai na prova. Raciocina comigo o seguinte, em que duas coisas aí, ó. Duas coisas. Professor, o que cai na prova que é interessante saber aqui? Primeiro, em que data Taquaraçu se torna sede do governo municipal por um dia? Esse é o termo correto. Eles falam capital por um dia, mas não é correto falar isso não. Sabe por que não é correto? Porque quando se fala capital por um dia, é capital do Estado. Se é capital do Estado, o governador e a Assembleia Legislativa devia ir para Taquaraçu. E lá não vão. Quem vai para lá é a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Então, Taquaraçu se torna em 1º de junho, todo 1º de junho, sede do governo municipal por um dia. É isso que é o correto. Mas, é claro, todo mundo fala capital por um dia. Equivocado, mas é assim que é abordado, inclusive nas provas. Só seria capital por um dia se a sede do governo do estado fosse para lá nesse dia. Só vai a sede do governo do município. Então, se torna sede do município por um dia. Ok? Professor, tá, por que 1º de junho? Porque foi em 1º de junho que Taquaraçu foi emancipado de Porto Nacional, por isso a data. Professor, e Miracema se torna capital por um dia? Miracema, sim, se torna capital por um dia. Aí eu pergunto, Suilane, que começou a seguir agora, Fábio Breno, diga para mim, em que data Miracema se torna capital por um dia, que já foi abordado na prova? Em que data Miracema se torna capital por um dia? Luciana, seja bem-vinda, vou deixar gravado. Javanco Chaveira, top, riquíssimo esse assunto. Queria muito estar aqui nessa época e viver tudo isso. Viver a história, infelizmente não pude, mas pude estar na despedida de Siqueira Campos, que foi um final do capítulo. Em relação a Palmas, eu estou aqui desde o lançamento da Pedra Fundamental, desde que Siqueira subiu na patrola para abrir a Teutônio, desde a primeira missa que ocorreu, se não me engano, foi o bispo Dom Celso na época que realizou as primeiras missas, me foge agora a memória, eu era adolescente à época, desde que inaugurou a Palácio Araguaia, desde que inaugurou o Palmas Blue Shopping, que assim se chamava hoje, Palmas Shopping. Rapaz, é muita coisa bacana. Vamos lá. Deixa eu ver.
O Igor tá aqui. Eu tinha confundido as datas de instalação do Tocantins com a de Palmas. Ah, tá. Ó, tem gente aqui que está dizendo, doutora Lilian Patrícia está dizendo que é 8 de dezembro, Pablo Messias está dizendo que é 7 de dezembro, Beatriz Cândido está dizendo que é 7 de dezembro. A Deus está falando, já tem 13 anos de Palmas, mas com essas aulas top já sei até das aldeias. Show de bola, Deus. Meninos, a data é 7 de dezembro, já caiu em prova, tá? Todo 7 de dezembro, Miracema se torna capital por um dia. Todo 7 de dezembro, Palmas, ou Taquaraçu, a prova, como a prova costuma falar capital, apesar de ser equivocado, Taquaraçu, capital por um dia, 1º de junho, que na realidade é a sede do governo municipal, todo 1º de junho, e Miracema se torna capital por um dia, de fato capital por um dia, 7 de dezembro. Dia 7 de dezembro, a sede do governo do estado e a Assembleia Legislativa vai fazer a sua sessão, os seus trabalhos lá em Miracema, todo 7 de dezembro. Oh, Alice Maria está falando que isso mesmo, Bispo Dom Celso, o Bispo de Porto Nacional. Eu me recordo dessa missa que ocorreu, no meio do nada, né? Ali tinha a cruz, inclusive essa cruz que está lá na Praça de Girassóis, é de pau-brasil, e até isso já foi abordado em prova, que ela é de pau-brasil. Oh, Rinaldo Manduca, Rinaldo, seja bem-vindo, meu amigo, que bacana você aqui. Rinaldo, que é cidadão portuense, amigo de infância, na realidade um pouquinho mais novo que eu, porque eu estudei foi com o Thales, seu irmão. Manda um abraço aí, o Thales, e a todo mundo, viu, Rinaldo? A foto tá pequena, mas eu acho que é você mesmo. No Manduca só tem um para lá. Vamos lá. Ok, meninos. Professor, eu entendi essa primeira parte, ficou claro em relação a Miracema. Na realidade, Miracema foi no dia 7 de dezembro que decidiu-se que Miracema cederia a capital para Palmas, cederia para que ocorresse a transferência da sede do governo do estado de Miracema para Palmas. Por isso, 7 de dezembro, no dia 7 de dezembro, Miracema volta a ser a capital por um dia. Entenderam aí o porquê? Tranquilo isso? Fácil demais. Show de bola. Luciana está colocando interrogação, deve ter perguntado alguma coisa que eu não vi. 1º de janeiro de 89, eu não sei o que ela está querendo dizer com essa data. 1º de janeiro de 89 ocorreu a instalação do Tocantins. Ok, meninos? Ó, fechou nosso horário, às 23 horas. Quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram. Quem não recebeu o material, manda um WhatsApp para esse número que está fixado aqui, ó, falando, professor, eu sou fulano, ó, eu sou Patrício, de Palmas, manda o material para mim. Eu sou a Luciana, de Novo Acordo, manda o material para mim. Meu primo Cleiton Souza, seja bem-vindo, meu primo. Em relação à cidade, por que eu peço a cidade? Muitos de vocês sabem que eu faço aulão em diversas cidades do estado. Já fiz aulão em Silvanópolis, em Brejinho Nazaré, em Conceição Tocantins, em Natividade, deixa eu ver, Formoso do Araguaia, Gurupi, Figueirópolis, Alvorada, Colinas, Pedro Afonso, Colmeia, Arapoema, Araguaína. São diversas cidades. Porto Nacional, Paraíso, Lajeado, Tocantins, são diversas cidades que já fiz aulões. E toda vez que eu vou para uma dessas cidades fazer aulão, sabe o que eu faço? Eu encaminho mensagem para os meus alunos, que eu salvo o seu nome com o nome da cidade. Eu encaminho a mensagem para os meus alunos falando, vou fazer um aulão aí na sua cidade, a inscrição está aqui, se inscreve aí e dou prioridade para você e vou encaminhando material para você. E é claro, pedindo também para você ajudar e movimentar com os grupos da sua cidade para que possa participar do aulão. Entenderam aí? Por isso que eu peço que você mande o seu nome e a cidade. Inclusive aqui em Palmas. Os aulões que eu vou fazer aqui em Palmas, eu vou encaminhar para quem eu tenho contato de Palmas, falar assim, vai ter um aulão tal dia, tal horário lá na Assembleia. Ou tantos dias e tais horários. Se inscreve aí, tem tantas vagas. Quem se inscrever primeiro vai. Entenderam? E é claro, aqui em Palmas eu vou também mandar para o pessoal que eu tenho contato de Paraíso, de Porto Nacional, das cidades ao redor, que queiram vir e voltar no dia do aulão para participar, vai ficar bacana demais. Lidiane lá de Palmeirópolis, falta Palmeirópolis, realmente está faltando Palmeirópolis, concordo com você. Vou fazer aqui em Palmas, viu? Cláudia Guedes, mas manda o WhatsApp, Cláudia, manda o WhatsApp para mim, para eu salvar seu número, se já não tiver, certo? Manda o WhatsApp, quem não está seguindo, segue no Instagram e vamos manter nossas aulas toda terça-feira ao vivo aqui pelo Instagram, entenderam? Ok. Muito obrigado, Camila. E deixa eu fazer um comentário com vocês aqui. Posso?
Josélia de Porto Nacional. Meninos, primeira coisa, feliz demais com o retorno de vocês. Feliz demais com o resultado da prova de Paraíso, com o resultado da prova da Seduc Tocantins. O que mais me motiva é exatamente o resultado que vocês têm. Se toda terça-feira, durante o ano inteiro, a gente fica 1 hora toda terça aqui com vocês, e isso aí trouxer o resultado para um aluno só, mas mudar a vida de um aluno, você pode ter certeza que valeu a pena todas as aulas, todas as terças-feiras. Valeu a pena. Entendeu? E vale muito a pena. Coloca uma coisa na sua cabeça. Tem gente que fala assim, professor, eu ganhei um presente. Quem na realidade mais ganha não é quem recebe presente. Quem mais ganha na vida é quem teve a oportunidade de poder te presentear. Então, você não imagina a felicidade que eu sinto de poder contribuir com a sua mudança de vida, de poder contribuir um pouquinho com o acerto que você tem na prova, de poder contribuir com um pouco mais de esperança na sua vida, de que é possível, de que vai dar certo, e contribuir para que dê certo. Entenderam? Lá em casa, volto a afirmar, como já disse diversas outras vezes, somos 7 irmãos. Graças a Deus a nossa vida melhorou muito porque nós aproveitamos oportunidades que nos foram dadas lá atrás. Então agarre para você as oportunidades que chegam na sua vida, que pode ter certeza, vai dar certo, você agarrando nela, sua vida vai mudar. Eu lembro de um hoje em rede social a gente lê muita coisa motivadora, né, que vai passando pra gente. E eu li um trechinho que falava de uma reportagem, de uma entrevista, na realidade, de uma jornalista, na época, o homem mais rico do mundo, há uns 20 anos atrás, que era o Bill Gates. Não que ele não esteja entre os mais ricos hoje, mas essa reportagem deve ter ocorrido aí há mais de 10 anos, 10 para 20 anos. E aí uma das primeiras perguntas que ela fazia era a seguinte: como é que você fez para ser o homem mais rico do mundo? Na época, uns 20 anos atrás, o que ele fez? Ele pegou uma folha de cheque, que era muito comum folha de cheque, assinou a folha de cheque, entregou em branco para ela e falou assim: coloca o valor que vier à sua cabeça. E ela, sem entender muito aquela situação, empurrou a folha de cheque de volta para ele e falou: não, eu quero saber como é que você se tornou o homem mais rico do mundo. E empurrou a folha de cheque para ela. Ela, indignada com aquela situação, vai que pensou, não, tá tentando me comprar aqui, empurrou a folha de cheque para ele de novo e falou: olha, a questão aqui não é isso, eu quero que você me responda. Como é que você se tornou o homem mais rico do mundo? E ele virou para ela, pegou a folha de cheque, assinada, rasgou na frente dela e falou assim: eu nunca perdi uma oportunidade em minha vida. Você acabou de perder a oportunidade de se tornar a jornalista mais rica do mundo. Porque o valor que você colocasse nessa folha de cheque, eu faria de doação para ti. Entendeu aí a oportunidade que você não pode perder? Tá claro isso? As oportunidades chegam e se vão o tempo todo. Porque você não consegue observar ao seu redor a oportunidade que está na sua frente. Vou dar um exemplo para ti de oportunidade. Você sabe que o concurso da Seduc, ou melhor, desculpa, que o concurso da Assembleia vai ocorrer em dezembro. E você, será que já organizou seu plano de estudo? Está estudando todo dia, no mesmo horário? Segunda a segunda, sábado, domingo, feriado? Oportunidade está aí. Aproveita quem quer. Você sabe que vai ter um concurso da Polícia Civil, que vai ter um concurso da Polícia Penal, que vai ter o concurso da Guarda, aliás, que vai ter o concurso da Educação do município, da Saúde do Estado, da Saúde do município, do Quadro Geral do Estado, do Quadro Geral do município. Você sabe que os concursos estão para sair o edital a qualquer tempo. E você está aproveitando a oportunidade? Você está estudando de verdade? Você organizou seu tempo todos os dias no mesmo horário? Você fez a sua parte? Então, se você não fez a sua parte, você está perdendo a oportunidade da sua vida. Porque quem começa a estudar agora, 1, 2, 3, 6 meses que seja, antes do edital ser lançado, quando o edital vier a ser lançado, quando ocorrer a prova, a sua aprovação é certa. Agora, quando você só espera o edital, a chance de ingresso realmente é pequena. E teve um aluno meu, um ex-aluno meu, que ele mandou uma mensagem, eu escrevia para responder e apagava, escrevia para responder e apagava, escrevia para responder e apagava. E não mandei a mensagem para ele. Mas eu vou dizer o que ele falou para mim, e o que deu vontade de responder para ele naquele momento. Ele falou assim: professor,
eu não atingi a pontuação mínima exigida no edital da SEDUC. Eu acho uma sacanagem o que aconteceu. Muita gente não conseguiu atingir o mínimo e fomos eliminados pelo edital. Até aí eu entendo o que ele fala, porque o nível da prova realmente foi um pouco elevado e fez com que muita gente, eu acho que essa exigência eliminatória aí, eu acho que não deveria existir, mas é outra questão agora. Mas quando ele finalizou falando assim, eu fiquei 9 anos esperando esse concurso. Foi aí que deu vontade de responder. Porque quem espera 9 anos sem estudar, vai chegar no momento de prova e realmente vai ter dificuldade, principalmente se tiver um nível mais elevado da prova. Agora, se você ficou 9 anos estudando para esse concurso até sair o edital, aí é completamente diferente. Aí você vai, por mais que seja difícil, você vai ser aprovado. E aprovado com excelência. Entenderam aí? Ok? Aqui está falando, professor, fala sobre os excedentes. Eu fiz a cobrança, Luziane, para quem fez o concurso SEDUC, eu fiz a cobrança junto ao secretário do Estado para que aqueles que passaram, que entraram atingiram a pontuação necessária, mas não entraram dentro da quantitativa de vagas, para que dentro do que o Estado, que a Secretaria da Educação faça um estudo, para que dentro da sua regional, quais municípios fazem parte da regional de Palmas, ocorreu excedente de pessoas que foram aprovadas, mas não dentro das vagas em Palmas, e ocorreram municípios dentro da regional de Palmas que não foram preenchidos as vagas, então que oportunize para aqueles que foram aprovados dentro da sua regional, para que eles possam ser remanejados e tomem posse em outro município. Eu acredito ser totalmente possível fazer isso, não tem impedimento legal nenhum. Agora, quando você me fala assim, professor, mas nós podemos mudar o edital para que não sejam eliminados? Não, isso aí já não pode. Entendeu? Se o edital prevê que haveria eliminação, a gente só poderia questionar e retificar, alterar o edital antes da realização da prova. Depois da realização da prova, isso não pode ser feito. Agora, aproveitar os aprovados dentro da regional, isso aí não tem nada a ver com o edital. Isso aí é questão da administração pública. Então, isso aí pode ser feito. Entenderam? Agora, se vai ser na regional, se vai ser pelo estado inteiro, o critério que vai ocorrer que a Laia Mintas, o critério quem vai definir vai ser a própria Secretaria de Educação. Apenas o objetivo da minha solicitação é com o intuito de que os aprovados sejam chamados para as vagas onde não teve ninguém aprovado. E é claro, vou deixar um detalhe aqui para vocês. Se porventura vamos supor, eram 5 vagas para sua formação aqui dentro de Palmas, você ficou em 6º, e você fala, professor, fiquei fora da vaga, beleza, mas tem alguma pessoa que você conhece dentro de Palmas, na sua formação, que está trabalhando de contrato? Se tiver, rapaz, é só fazer a denúncia no Ministério Público, que ele vai ter que ser exonerado do contrato e ser chamado você do cadastro reserva. Entendeu? Porque se existe contrato, é porque existe vaga. Se existe vaga, o cadastro reserva, por lei, tem que ser chamado. Entenderam aí? Ok? Meninos, é isso aí. Existe previsão da data de primeira convocação somente, eu acredito que só no mês de janeiro, tá? Que vai chamar para posse. Somente no mês de janeiro. Mas eu não vi a data exata, mas me recordo de alguém ter comentado que seria para o início do ano que vem. Janeiro, fevereiro, que deve estar chamando para tomar posse. Eu acho que é em janeiro, que é para já começar os trabalhos para o ano letivo. Ok? Entenderam aí? Meninos, de janeiro, dezembro, quem sabe para janeiro. Beijo enorme para vocês. Fiquem todos com Deus. Quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram. Segue mesmo. Dá essa força. Segue aí no Instagram. Vou olhar daqui a pouquinho quem é que está seguindo, quem que vai seguir agora. E pode ter certeza, você vai ser iluminado, você vai ser aprovado. E, é claro, muito conhecimento bacana você vai adquirir aqui conosco. Toda terça, às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram, e se inscreve lá no YouTube, no meu canal do YouTube, procura Professor Júnior Gel, que lá tem mais de 200 aulas salvas gratuitas para você também. Kaline Darfree, professor Araguanã tem 2 vagas, estou na 3ª colocação, serve para ti. Se você souber de uma terceira pessoa que está lá contratado na sua área de formação, é só acionar o Ministério Público. Entendeu? Então me aciona, que eu vou fazer a cobrança por ti. Mas eu tenho que ter a prova de que tem esse contrato lá. Ok? Ok, meninos. Beijos, então. Mas parece que Jacilândia e Araguaci são distritos de Araguanã. Dá uma olhadinha. Se você confirmar aí a informação, tiver gente contratada, pode ter certeza.
Ô, Amanda Nezelo, obrigado por estar seguindo. Recriarte Kids, obrigado por seguir. Muito obrigado. Tamo junto, professor Jungel, Fernando Gomes de Porto Nacional. Fala, Fernando. Obrigado, meu conterrâneo. Marlene, amém. Valéria Santos, gratidão, professor. Maico e Mike, obrigado. Boa noite, meninos. Boa noite, então. Fique com Deus. Mais uma vez eu por aqui, Jex de Açailândia.